A todos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de grande alegria estar aqui novamente, falando mais a respeito da palavra de Deus. Eu queria dessa vez meditar juntamente com todos vocês a respeito de Pedro e uma parte, porque a história de Pedro é muito grande, mas de uma parte da história de Pedro que eu achei interessante, porque Jesus é traído por Judas e Pedro vai, tira a espada e corta a orelha do servo do sacerdote. Eu achei interessante, mas mais para frente Jesus é levado e Pedro vai até Jesus. Pedro tinha falado, eu não traio não, eu sou leal. Eu tenho confiança na minha lealdade para com Deus. E eu fiquei até pensando, quantas vezes nós falamos, Senhor, pode contar comigo. Senhor, para onde tu estiver, nós vai. Pode contar comigo. E as dificuldades, a circunstância muda, porque a circunstância que levou Pedro a dizer que jamais trairia Jesus foi uma. Quando ele traiu, ele negou Jesus, a circunstância era outra, totalmente diferente. E eu achei interessante que os outros discípulos saem, mas ele vai para ver Jesus. E estava muito frio, e ele vai se esquentar. Quando ele se chega perto do fogo, o povo olha para ele assim e fala, opa, esse camarada aqui eu conheço. Ô, tu não anda com Jesus não? E ele diz, não, eu não ando com Jesus. E eu acho interessante. O crente, quando é crente, até quando ele quer se disfarçar, ele não consegue. O povo olha para ele e diz, opa, tu é diferente. Já vi tu com Jesus. Eu acho muito lindo. Uma pessoa fala, opa, já vi tu falando do mestre. Já vi tu, opa, não nego o teu caminho não, que eu já vi tu andando no caminho de Cristo. Eu já vi tu pregando a verdade, não muda não. Eu achei interessante, ele diz, opa, eu não. E novamente ele vai ser reconhecido. E na terceira vez ele começa a xingar. A Bíblia diz que ele começa a praguejar. E eu fiquei olhando, rapaz. Aí o galo canta, Jesus olha para Pedro. Aí Pedro fala, rapaz, vem na sua mente o que ele fez, a palavra do mestre. E ele vai sair envergonhado, chora amargamente. E ele vai pescar. E eu acho interessante, porque antes Pedro era pescador. E Deus falou, opa, sai agora, porque agora eu vou te fazer pescadores de homens. Antes tu pescava para ti mesmo, para o teu ventre, mas agora tu vai pescar para o meu reino. Antes eram coisas corruptíveis, mas agora não, agora é para o reino do céu, sobrenatural. E eu achei interessante que ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes. Quantas pessoas estão voltando a fazer o que praticava antes? Mas eu acho interessante, porque Pedro indo até Jesus, para perto de Cristo, ele vai negar a Cristo, mas Cristo vai até Pedro. E eu achei interessante que quando eles chegam, Jesus já está assando o peixinho, e ali vai ter uma reconciliação. Mas fala, irmão, mas eu pensei que você ia dizer algo mais, mas observa nisso. Quando Pedro foi se esquentar com quem não era discípulo de Cristo, ele negou Cristo. Mas quando ele foi se esquentar com Deus, ele se reconciliou. Tem muita gente que não está se reconciliando, está negando a Cristo porque está se esquentando com pessoas erradas. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e também medita de noite. E eu achei interessante, porque Jesus vai falar, Pedro, tu me ama? Aí ele vai dizer, Jesus, tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Fala, te amo, Senhor.
E quando Jesus pergunta a terceira vez, eu fico até pensando no seu coração turbado, seu coração se mexe, porque também negou 3 vezes. E ele fala: tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas eu acho interessante isso. Quantas vezes você só precisa falar isso para Jesus, para que Jesus venha confiar em ti. Então apacenta as minhas ovelhas, então vá fazer a minha obra. Tem que ser por amor. Porque a obra de Deus vai ter grande sofrimento. E não é porque você está passando luta que o seu sofrimento vai diminuir. O seu alicerce, por exemplo, você está passando uma dificuldade aqui, toda luta para você se recompor. Não, as batalhas continuam travadas. Tem vezes que você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, mas Jesus está contigo. E eu queria também mostrar algo. Isso aqui é para servo de Deus, é servo de Deus, é para servo de Deus. Jesus, ele anda com os seus discípulos no caminho de Emaús. Então é para discípulo de Cristo, é para discípulo de Cristo. Observa isso aqui. Eu achei interessante que Jesus está lá crucificado. E ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E eu achei interessante, eu nem sei se é assim a pronúncia, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E eu achei isso interessante. Jesus sabia porque tinha sido desamparado pelo Pai. Ele sabia o que estava acontecendo naquele momento. Mas quem vive em comunhão sente, sente a ausência. Quem vive na presença sente a ausência. E ele vai dizer ali, eu entendo como ele demonstrando a dor e falando: Pai, eu estou sentindo a tua ausência, eu senti. Mas Jesus passa por isso, para que nós não venhamos sentir. Porque ele fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade. Eu tenho pregado bastante nesse tema, mas vale a pena ser fiel. E Jesus não deixa só. Tem muita gente deixando Jesus, mas Jesus não deixa. Jesus não deixa você. Então, abre o teu coração para essa oportunidade. Também uma coisa interessante, porque até Judas era tido como discípulo, mas Judas saiu de andar com o Senhor e foi andar com os fariseus. E ele já foi liderança. A Bíblia diz que ele ia na frente da multidão, e a multidão o seguia. Ele era destaque, ele estava na frente, era Judas, rapaz. Mas quando estava lá Pedro, Tiago, João e Jesus lá também, ele vai ter que beijar para indicar quem é o Cristo. Ali ninguém via quem era João, quem era Tiago, porque todo mundo estava parecido com Cristo. Isso é a coisa mais linda. Judas, na traição, ele foi destacado como Judas, mas os discípulos com Jesus não teve destaque. A coisa mais linda de um discípulo é ser confundido com o mestre. Está parecido demais, está andando muito perto, o rosto resplandece a glória de Deus. Então que você também venha ser confundido com o mestre, que basta ao discípulo ser igual ao seu Senhor. E que Deus em Cristo te abençoe.